Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E o encontro da governadora Raquel Lira com o presidente Lula é o tema do comentário de hoje de Mário Flávio. Bom dia, Mário. Olá. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, bom dia, Laís, Rodrigo. Bom dia ao nosso ouvinte que estava esperando para a gente tomar esse cafezinho. Olha, o assunto do dia aqui na política de Pernambuco foi a ida da governadora Raquel Lira até Brasília, né, para a assinatura do convênio, né, com o governo federal do Finisa, um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, né, que vai ser usado para obras de infraestrutura aqui no estado. A governadora participou de uma coletiva de imprensa e ela deu detalhes, né, de como foi essa articulação para chegar a essa assinatura. Lembrando que a Assembleia autorizou esse empréstimo, né, no começo do governo dela, de Raquel, ela teve alguns problemas, inclusive o projeto teve que ser retirado da pauta, mas aí os deputados entenderam a necessidade. Ontem, né, quem esteve lá nessa assinatura, alguns deputados, poucos na verdade, né, o deputado federal Túlio Gadelha, que sonha ter o apoio de Raquel, inclusive para estar a Prefeitura do Recife, o deputado federal Carlos Veras também, né, que é do PT, estava lá por ser uma questão do presidente Lula, que liberou esses valores, mas o fato é que poucos deputados acompanharam a governadora Raquel, já que boa parte deles são de oposição aqui, os deputados federais. Mas vamos separar alguns trechos aqui do que a governadora falou, começando, né, com a explicação dela aos jornalistas que estavam lá, de como esse dinheiro vai ser investido, né, quase 2 bilhões de reais, como eles serão investidos aqui no estado, a partir da liberação. Confira o que disse aí Raquel, né, as prioridades da gestão, né, lembrando que ela promete dar uma guinada no governo estadual, né, com esses recursos que vão vir aí via governo federal. Né, muita gente disse que o governo ainda não começou, Raquel disse que tem muitos problemas para arrumar casa, por aí vai. Mas enfim, vamos aqui começar, né, com as falas da governadora sobre como esse investimento ele será usado pelo governo do estado aqui em Pernambuco. Para a assinatura de um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal para investimentos em obras de infraestrutura e saneamento em Pernambuco. Esse empréstimo ele é da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ele se soma com outro que já assinamos em Pernambuco, com o Banco do Brasil, de mais 900 milhões de reais. E estão em andamento lá nos bancos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, cerca de 900 milhões de reais, que completam 3 bilhões e meio de reais de investimento. Esse dinheiro de hoje, esse contrato de financiamento através do Finisa, ele vai ser utilizado para rodovias, para acesso à água, para segurança pública, para a construção de novas maternidades e requalificação dos nossos hospitais públicos, além de investimento em equipagem e manutenção das nossas unidades de segurança pública. Então, o que a gente tem feito aqui, e agradeço ao presidente da República, é um trabalho para conseguir alavancar novos investimentos que permitam Pernambuco se reposicionar no cenário do Nordeste brasileiro e do Brasil. A gente, por muito tempo, investiu muito pouco e para a gente enfrentar a desigualdade, que é hoje o principal problema de Pernambuco, a gente precisa gerar oportunidades e alavancar novos investimentos a partir de obras que estão sendo colocadas hoje de pé em razão desses investimentos que estão sendo garantidos nos bancos públicos do Brasil. Pronto, então dinheiro vai ser investido aí em infraestrutura, saneamento básico, né, obras, maternidades, hospitais, creches e por aí vai. Né? A expectativa é que a governadora anuncie um planejamento de como esse recurso vai ser usado. Raquel também foi questionada, né, sobre as chuvas recentes, né, e as cidades, né, que entraram em situação de emergência, 15 cidades de Pernambuco, e como os governos estão agindo, né, junto às prefeituras para que a população que foi atingida aí pelas fortes chuvas, muita gente, né, perdeu casa, móveis, enfim, bens, né? Ainda bem que ninguém perdeu a vida, mas um prejuízo enorme para muita gente aí. E Raquel explicou detalhes, né, da reunião que teve com o presidente Lula e também que em breve, né, recursos serão destinados, né, para que aconteça um plano de contenção às enchentes aqui. Confira.
Precipitações de chuva que atingiram 40% daquilo que deveria ser para o mês inteiro de julho. E com isso, 15 cidades pernambucanas decretaram situação de emergência, dentre as 22 que foram de certa forma atingidas. Montamos um escritório de atendimento de urgência em Catende, na zona da Mata Sul. Recebemos a visita do ministro Valdez Gomes e também do ministro Wellington Dias, garantindo repasse de ajuda humanitária, cestas básicas, por exemplo, e o compromisso de repasse de recursos dentro do sistema de integração nacional e de defesa nacional. Então, a cidade de Água Preta e mais outros 14 municípios pernambucanos já têm tido a ação do governo do estado e agora em parceria com o governo federal para devolver a vida daquela população à normalidade. É claro que existe um investimento de infraestrutura que é fundamental para permitir que novos desastres como esse não aconteçam. As chuvas, elas virão, mas a gente pode se preparar melhor para elas através de construção de barragens. E essas barragens foram solicitadas para que entrassem no novo plano de investimentos do governo federal, que segundo o presidente Lula hoje deve ser lançado até o final do mês de julho. Ainda, né, sobre o assunto chuva, Laís e Rodrigo, a governadora disse que explicou ao presidente Lula a necessidade de terminar as barragens, né? Lembrando que nas tragédias, né, que foram bem maiores que essas, lá nos anos de 2010, 2011, né, o governador, então, na época era o Eduardo Campos, ele planejou junto ao governo Dilma a construção de 5 barragens. Na época a governante brasileira, né, a presidente Dilma, teve aqui, das 5 barragens que foram anunciadas, só uma andou muito, né, que foi Cerro Azul, e mesmo assim ainda não está pronta. As outras 4 ainda, né, faltam licitações, as obras estão paralisadas. Enfim, a governadora disse, né, que nos próximos dias volta a Brasília, inclusive já com prazos aí para que essas obras sejam retomadas. E lembrando que a gente até comentou sobre isso aqui ontem, né, os prefeitos da região disseram que para resolver o problema é fácil, é simples. Basta construir, né, essas barragens que estão pendentes aí. Então vamos ouvir o que a governadora disse sobre essa questão dessas barragens. A senhora está falando daquelas 5 barragens que eram prioridade lá em outros governos que até agora não ficaram prontas. É isso, das cinco barragens projetadas, depois das enxurradas que aconteceram entre os anos de 10, 11, só uma delas foi concluída, na cidade de Palmares, que é a barragem de Cerro Azul, que evitou que houvesse um desastre muito maior, não só em Pernambuco, como em Alagoas. A gente pede que sejam concluídas as outras 4 barragens, 2 delas já estão prontas para retomada de licitação, e a gente está refazendo o projeto de mais 2. Então essas 4 são solicitadas a inclusão delas no novo PAC, e com isso evita desastres como esse que aconteceram em Pernambuco, mas também os desastres que aconteceram em Alagoas. Governador, o presidente falou exatamente quando vai lançar o novo PAC? Ele falou de que até o final do mês de julho o novo PAC será lançado. Esse é o compromisso que ele tem com a gente. A gente vai ser chamado aqui para poder apresentar individualmente. A gente teve uma série de reuniões bilaterais com a Casa Civil e com o Ministério Finalísticos para poder colocar as prioridades das obras para cada um dos estados brasileiros. Pernambuco colocou as suas. Seremos chamados mais uma vez para que seja apresentado isso e depois dessa conclusão, segundo informações da Casa Civil, é que será apresentado o novo PAC para o Brasil. Por fim, Laís e Rodrigo, né, a governadora foi questionada sobre as habitações, né, já que prédios estão desabando no Recife. Recentemente tivemos 2 situações dessa, uma com mais de 10 pessoas que morreram, outro susto que tivemos semana passada, né, com parte de um prédio desabando, e a governadora informou que tem um planejamento também, né, existe uma discussão sobre isso e como vai combater esse tipo de tragédia no Recife, já que principalmente aqueles prédios, né, no estilo caixão. Inclusive ontem no Jornal da Cidade aqui, vocês entrevistaram um especialista, né, do CREA, e ele falou sobre os perigos que aquele tipo de moradia ele leva para as pessoas, e a governadora disse que pretende em breve, né, resolver essa situação. Vamos ouvir. Esse é um dos temas que nós vamos tratar junto ao Ministério das Cidades na nossa próxima vinda aqui a Brasília, que vai ser ainda durante esse mês. Todo o levantamento ele está sendo revisto em loco pela Companhia Estadual de Habitação, para que a gente tenha aqui um diagnóstico muito claro
junto às prefeituras também. Isso vai permitir que haja uma ação mais assertiva, inclusive com o programa do Minha Casa Minha Vida para a área de risco, porque esses habitacionais hoje geram grande risco à população. Pronto, só um resumo aí, né? Um dado curioso é que em dado momento lá a governadora citou Caruaru, né? E disse até que foi um ato falho, ela se confundiu. Acho que lembrou da época que era prefeita, né? Mas rapidamente corrigiu. Então esse foi um resumo aí da fala, né, da governadora, da reunião que ela teve com o presidente Lula e da liberação aí de 1,7 bilhão de reais. 1 bilhão e 700 milhões de reais para serem investidos aí no estado de Pernambuco nos próximos meses, nos próximos anos. Eu volto com vocês no estúdio, lembrando que às 10 da manhã tem mais política aqui no Manhã Cidade, às 11 horas tem um Momento Cidade Entrevista. Um grande abraço a vocês e até amanhã. O cafezinho